Mas eu tive interesse, já tive essa oportunidade de oferecer, mesmo dentro da sede da MESP, um curso sobre mecanismos da mediunidade. É aquele livro que todo mundo tem um pouco de ojeriza, assim. É da obra de André Luiz, é o que a gente costuma chamar o hardcore, o coração duro, né? É o caroço duro da obra dele, que eu considero essa evolução em dois mundos, né? E nos domínios da mediunidade. Mas, se eu conseguir, em pouco tempo, mostrar que o diabo não é tão feio como se pinta, já ficaria extremamente satisfeito e deixaria as coisas mais difíceis para 7 horas da noite, né? Então, o que eu pretendo falar hoje, né, é uma coisa muito interessante. É um conceito fundamental em quase todos os processos de mediunidade. É o processo ao qual eu vou chegar, que é o processo de indução. E vou mostrar para vocês que as coisas não são tão complicadas. Como André Luiz escreve, para que se faça mais... Eu não vou fugir do texto de André Luiz também, hein? Para ninguém precisar procurar outras coisas, nada disso. O livro é Mecanismos da Mediunidade, né? Claro, eu inverti um pouco a ordem, porque ele começa com uma parte introdutória de o que a gente em física costuma chamar teoria quântica antiga. Quer dizer, é a teoria quântica anterior à mecânica quântica, do começo do século até 1925. São noções já estabelecidas, né? Mas que, para a gente entender indução, mediunidade, nós não precisamos de mecânica quântica. Verdadeiramente, são refinamentos muito posteriores e ainda muito especulativos, né? Porque se eu vou falar que eu posso estar mentindo para vocês, dizer que eu vou aplicar mecânica quântica a perispírito, se eu não sei o que é perispírito, eu vou aplicar o quê? Não é verdade? A gente vai ter que ter certeza, não é, na postura científica que adotamos. O que for verificado, o que for afirmado, deve merecer uma confirmação por parte da ciência oficial. Eu não creio que exista ciência espírita ou não. Existe só uma ciência. Essa é a verdade. Tá certo? Caso contrário, nós vamos ter a ciência dos crentes, a ciência dos outros, vamos ter preconceitos. Certo? Isso ficou bem claro naquela citação, não sei qual foi dos palestrantes, de Emmanuel, né? Essa conclusão também nós chegamos, um grupo de estudo que nós tivemos, com Evolução em Dois Mundos e Mecanismo, ainda tem alguém aqui, naturalmente. Você sabe qual foi o fecho do curso? Acho que é a dona Mita. Lembra-se, o materialismo é o caminho mais curto para se chegar a Deus. Pense um pouco nessa frase. Nós não temos outro caminho, nós temos que esgotar completamente, acreditando na ciência, a ciência vai demonstrando. Vocês viram a palestra da doutora Marlene hoje, né? Quem é que está demolindo verdadeiramente a teoria de Darwin? Não é um espírita, é Michael Hobbe, é a bioquímica molecular, entende? Tudo que vem vindo, e eles quando chegam num determinado impasse, não tem saída. É como uma musiquinha que eu fiz, não tem mais jeito, né? É uma saída única, é aceitar. Vocês pensaram um pouco o que significa uma inteligência altamente programada e não quer chamar de Deus, não quer... Olha, ficam numa situação incômoda, não é verdade? Isso é a posição dos cientistas, vocês viram, Paul Davies, gente, prêmio Nobel, inclusive Crick, da biologia, não é? A mesma coisa, nós vamos vendo, eu vou citar depois alguns trechos, para vocês notarem como a mediunidade acaba sendo reconhecida até por materialistas. Não é? Ele não sabe explicar o que está acontecendo, mas... Não é? Bom, então, eu diria o seguinte,
Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar. Todo mundo lembra, quem leu, o nosso codificador Allan Kardec, antes de ser espírita, porque não existia espiritismo, foi ele que codificou, ele era um magnetizador. Ele já seguia uma escola de Mesmer, né, Le Bon, e ele aplicava. Quer dizer, era um estudioso dos fenômenos magnéticos. Agora, vejam bem o que diz André Luiz. Estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto do magnetismo, né, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte de magnetismo, até agora, para nós, conhecida na Terra e no plano espiritual. Muito importante isso. Palavra de André Luiz. A corrente elétrica é a única fonte de magnetismo. Nessa mesma condição, entendemos a corrente mental, que eu já vou chegar. Também corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Vocês entenderam bem o significado dessa frase? Significa que qualquer fenômeno magnético que a gente tenha, aqueles magnetismos anteriores, não, eles têm uma origem numa corrente elétrica. Isso foi demonstrado no século XVII, XVIII, que uma corrente elétrica, vou ter depois um esquema, uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica, ela substitui. Corrente elétrica, eu acho que todo mundo sabe, né? Essa que passa eletropaulo, coisa desse gênero, ou uma pilha também, não? Se a gente pegar qualquer circuito que a gente fizer, um desses aí, pegando bem simples, eu já vou explicar. Vai passar uma corrente elétrica nele. Na nossa casa nós temos isso. Mas ao lado dessa corrente elétrica, fora da corrente, sempre nós vamos ter efeito magnético. Sempre, invariavelmente. Se a gente colocar, como eu fiz um desenho depois, vocês vão ver, uma bússola perto, ela vai ser desviada, estando ou não desligada. Então tem um efeito magnético. Né? Bom, corrente elétrica é isso aqui, gente. Todo que esses risquinhos que eu faço reto é fio. Né? Aqui tem uma chave, olha lá, está aberta. Aqui eu meço a corrente, e aqui, esse é um símbolo universal. É pilha, gerador, é a fonte de energia elétrica. Se está desligada, como apagamos agora que a gente faz isso, é assim, não estamos lá, não passa corrente nenhuma. E, em geral, se chama de zero. Está desligada. Se eu fecho o interruptor, olha a minha lampadinha, acendeu. Isso é uma experiência que a gente pode fazer em casa, comumente, inclusive, com uma lampadinha e uma pilha, né? Põe dois fiozinhos, um fiozinho e pronto. Bom, a lâmpada, de um modo geral, a gente simboliza assim, é uma resistência. Vocês sabiam que a lâmpada é uma resistência, em geral, feita de tungstênio. André vai mais tarde até usar uma imagem muito bonita. O tungstênio aquece a corrente elétrica, que é originária, vamos dizer, aqui no São Paulo, da eletropaulo, ela aquece a uma determinada temperatura, pelas colisões dos elétrons que estão dentro da lâmpada, ilumina, começa a surgir a luz. Né? Há outros tipos de lâmpada também, que não tem filamento. A gente agora vai estar sendo obrigado a usar, entende que vale a pena, né? Bom, todo mundo viu já uma bobina na vida? Por exemplo, quem tem carro sempre vê aquele problema. A bobina sua queimou, o induzido que queimou. A bobina é aquele negocinho de cobre, cheio de fio enrolado. Em geral, parece um carretel de linha, só que lá é um fio de cobre completamente isolado que vai enrolando. Aquilo se chama uma bobina. O símbolo dela a gente usa assim, eu que não desenho bem, né? E, além do mais, um capacitor ou condensador serve para guardar energia aí. São somente duas placas metálicas, na frente uma da outra, certo? Depois a gente fecha. Vê o seguinte, assim quem sabe. Bom, ali, ó, eu tenho um plano qualquer, e aquele lá é um fio. Há uma corrente elétrica passando. Simbólica, eu cortei, né? Em volta do fio, a gente diz que existe um campo magnético.
A gente diz, será que existe mesmo? Aí o que eu fiz? Ponho uma bússolazinha, vou vendo o que tem. Quer dizer, fora do fio, eu já estou vendo acontecer alguma coisa. Se não tivesse aquele fio, ou se aquele fio não estiver ligado numa corrente elétrica, a bússola fica parada. Eu liguei a corrente elétrica, ela movimenta, ou para o norte, para o sul, vai movimentar. Essa foi a experiência que realmente realizada por Ørsted, físico dinamarquês, que provou aquela seção de André Luiz. Todo fenômeno magnético tem uma corrente por trás. Tá certo? Bom, olha aí. Então a gente verifica também que aquele campo magnético, ele dá umas voltinhas naquele plano. Ele não é um campo qualquer, ele vai organizando. Se a gente pegar, por exemplo, como a gente vê nos livros didáticos, limalha de ferro e joga aquela que sai de esmerilho, ele vai formar exatamente aquela figura. Isso é bem elementar. Bom, aqui nós temos em vez de pegar uma bobina, uma espira só. Uma espira é a unidade básica da bobina. A bobina é uma sequência de espiras que a gente vai colocando. Mas tanto faz, para estudar, tanto faz uma como... Normalmente a gente chega a ser 10 mil, tem 10 mil voltinhas naquele... Né? Depende do motorzinho, depende se é para o carro, para o motor de partida, aquele induzido lá e o indutor. Eu já estou usando palavra que vocês conhecem. Indutor, né? Induzido. Né? Já está vendo algo que não vem, os caras estão vendo. Dentro do carro tem espiritismo, tem? Né? Bom, tem, é verdade que é uma analogia. Aí nós chegamos à indução. Olha, eu fiz um circuito que eu coloquei uma bobina, olha lá, o polo sul dela, polo norte, porque eu já vi que isso aí é equivalente a ter um ímã também. Tem um polo. Se a gente colocar aquela agulha magnética, aquela bússola aqui, a gente vai ver que ela se orienta. Né? O campo magnético faz isso. Né? É uma propriedade inerente. Bom, ela está aberta. Entende? Se ela está aberta, eu coloco na frente de uma outra, tá certo? E eu pergunto, o que vai acontecer? Dois circuitos abertos. Nada. Não está passando água, não está passando corrente nenhuma. Né? Obviamente, vocês podem entender que se eu fechar, passa a corrente. Sabe como é que fecha a corrente? Fecha o circuito, gente? Quando vocês chegam em casa, vocês fecham todo dia e abrem. Por exemplo, acender uma luz na parede, o interruptor, liga, fechou o circuito. Se não ligar o interruptor, não vai funcionar. Tá certo? As coisas são claras, né? Física é bem mais fácil do que a vida, entende? Física praticamente é estanque, não é um problema tão grave como o que tem que enfrentar a psicologia, a psiquiatria, a medicina. Não, a física, eu escolho os problemas, né? Bom, aí o André nos dá, pode passar um pouco aqui, olha. Agora, um circuito, vocês têm em casa, por exemplo, um aparelho de televisão é um circuito complicadíssimo. Uma geladeira tem motor, tem não sei o quê, não é verdade? Tudo aquilo lá, a gente logo imediatamente vai chamar um técnico para qualquer coisa que aconteça. Não tem outra saída. Mas dá para esquematizar um dos mais simples. A gente sempre começa com coisa simples. Né? Aí eu estou sendo cartesiano. Quem não gosta, acha que é um reducionismo, mas eu acho que na parte didática é melhor. Né? Bom, o meu circuito eu coloquei. Se não for uma lâmpada, é uma resistência. Sempre, pode ser uma resistência de chuveiro também. Aqui eu coloco uma bobina. E aqui, um condensador. Está aberto. Por enquanto não passa absolutamente nada. Tá certo? E agora, vamos ver o seguinte, se eu fiz. Bom, eu falei que era um gerador elétrico. O gerador elétrico, eu não especifiquei qual era, mas pode ser pilha, usina térmica, usina hidrelétrica, usina atômica. Qual é a analogia disso que eu falei agora com o que a gente costuma dizer, um circuito mediúnico?
uma pessoa humana, vamos supor, simplesmente o recebimento de uma mensagem psicografada. André Luiz explica claramente que é praticamente fechar um circuito. Bom, agora, mas lá, em duas pessoas, eu não vou ligar a pilha, que não vai dar nada. Eu pego um encarnado com um desencarnado, né? O que a gente tem que usar como elemento que vai desencadear o processo todo mediúnico? Olha lá. Gerador mediúnico, que faz o papel da Eletropaulo no circuito. Vocês têm que compreender uma coisa. Toda a obra de André Luiz é analógica. Olha, ele está simplificando para a gente poder, né, inclusive, tornar o livro Mecanismos da Mediunidade mais digerível também. Né? Porque há livros, gente, que eu sempre costumo dizer isso, que a gente, às vezes, chega em casa cansado, pega uma banheira, vou ler, vai, pego lá, Sexo e Destino, é um livro que te dá para ler assim. Pego outro lá, bonito, lindo, a vida continua, André Luiz. Agora, pega Mecanismo, não dá. É daqueles igual o livro de matemática do ginásio, tem que sentar na mesa e começar, não, aqui, né? Talvez, uma sugestão ao nosso mentor, né, benfeitor, seria que ele tivesse umas figurinhas naquilo. Deixa um pouco mais, né? Uma figura fala mais, né? Bom, agora, vamos dizer, nós temos então que concentrar. Vejam como começa a ficar importante, num trabalho mediúnico, a concentração. Eu estou falando somente um aspecto ainda, é para começar o problema. De um modo geral, a gente transforma o ambiente penumbra, né? Tem gente que vai me refutar, mas é só por isso, eu chego lá. Por que a penumbra também? Bom, o médium entra em concentração e num pensamento único de aceitação. Se o médium começar a pensar nas suas dívidas de casa e tudo, é melhor não trabalhar aquele dia, porque não terá receptividade. Entende? Vocês veem que, inclusive, como disse Chico Xavier, muitas vezes, a maioria, 99 mil vezes, o telefone toca de cima para baixo. Então, a gente tem que estar preparado, quem é. Eu estou pegando um exemplo da psicografia, né? Depois podemos chegar em cura, né, em outro tipo de mediunidade. Mas a concentração é fundamental e a vontade permanente. Por isso que nas nossas preces iniciais, seja em cura, quem trabalha nisso sabe. A gente pede, desligue-se de tudo isso, tenha uma preparação anterior, né? Complementando o que foi dito de manhã. É melhor realmente não chegar com a barriga cheia, se tomar uma cerveja ou fumar uma cigarra, não vai então, é melhor não ir. Né? São situações que é melhor estar. Imagina um médium então receber uma mensagem. Bom, essa concentração, então, mais ou menos deu para entender as duas fontes diferentes, uma fonte material, que é o eletromagnetismo, e outra, pensamento. No caso do eletromagnetismo, nosso aqui, que está iluminando tudo isso, nós sabemos que a partícula responsável pela corrente é o chamado elétron. Né? Dá para medir carga dele, massa, tudo isso, todo mundo conhece corrente elétrica. Inclusive, nós somos tapeados todo dia no autoelétrico, né? Não, doutor, aqui não foi e tal. Ele está medindo a corrente ali, mas sempre diz que tem mais coisas. E no caso do cérebro? Os números que eu anotei é a página de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. O que é, gente, que pode formar uma corrente elétrica entre, vejam bem, um espírito desencarnado e um encarnado? Como é que pode se formar um circuito? Como é que pode passar corrente aí? O que deve passar? Este, com as células especiais que lhe são próprias, cérebro, detém verdadeiras usinas microscópicas. É aí, nesse microcosmo prodigioso, que a matéria mental, ao impulso do espírito, vejam bem, a matéria mental seria inerte se não fosse o impulso do espírito.
é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime. Então, nós estamos vendo aqui que os nossos pensamentos, além de serem ondas, que a gente fala ondas mentais, é como diz André Luiz, ele é matéria, então ele é partícula também. Nós temos partículas mentais. Além do mais, se essa partícula é capaz de produzir o efeito de uma corrente elétrica, ela deve ter carga elétrica. Tá certo? Vejam bem, André nunca é muito explícito e dizer, não, é assim e tal. Ele dá as coordenadas gerais. Para nós cabe interpretar. Talvez seja aí a dificuldade do livro, né? Porque ele não é direto. Ele já pressupõe. Bom, mas afinal, então, o que é essa matéria mental? Na página 45, Mecanismos da Mediunidade. Minha edição é 16ª, viu? Tem alguns que mudam. Lamentavelmente, eu não gosto disso, mas pula de um para o outro. Eu tenho uns 10 exemplares do mecanismo, então... Eu gosto do mais antigo que eu tenho. Na página 45, vemos que são corpúsculos análogos a os da matéria comum. Há um novo sentido, tá certo? Porque eles não podem ser idênticos, não é verdade? Nós não estamos vendo elétrons sair corrente mental, nem nêutrons dessa maneira. São sutis, certo? Há elementos que transcendem a tabela periódica. Aí é muito importante, que há elementos que são mais leves do que o hidrogênio, que é o mais leve que nós conhecemos, e mais pesado do que o urânio, nesse mundo mental. Há átomos, a luz emitida, e, importante, se nós quisermos aplicar, vale a teoria quântica. Pode ver o outro. Bom, está claro até agora? Por intermédio, página 81, por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas incessantes, está formado o circuito, tá? Né? Estamos andando ali já, tá certo? Só que não é elétron, hein? E também não tem fio, né? É o nosso pensamento que conduz. Temos os fenômenos elétricos de transmissão sináptica ou do impulso nervoso de neurônio a outro também. Isso dá na parte de transmissão física. Né? A circulação de uma corrente elétrica induz o aparecimento de um campo magnético que serve para inibir, controlar, liberar ou distribuir a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais. Temos estímulos diversos que servem para manter o equilíbrio orgânico através da ação conduzida por vários mediadores químicos, como os neuropeptídeos. O pensamento, a formular-se ondas, age de cérebro a cérebro. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida, onde se encontra, e que toda espécie de vida começa no impulso mental. Concordaram com isso até agora? Essa leitura assim. Toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica. E assim, o espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. E com isso assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda. Mais ou menos esse é o processo de indução, está aqui. Nós emitimos determinadas ondas, tá certo? Que vão se propagando, vai chegando num espírito, vamos supor que seja o nosso comunicante, que seja afim. Entramos em sintonia, as ideias voltam para nós, é um sistema permanente. É um sistema de indução. Indução, né, é um processo que diz o seguinte, André Luiz, eu não vou fugir. Todo corpo que tiver uma propriedade eletromagnética induz em outro um campo magnético, ou eletromagnético, no caso. Né? Bom, então, olha, dessa maneira aqui, está formado o nosso circuito, porque vai uma onda para cá, por reflexão ele volta.
Quem tem violão já viu como é que uma corda fica oscilando. Ela vai e bate num extremo e outro. Entende? Nesse momento, o espírito comunicante está nos mandando ideias. Tá certo? A comunicação que ele virá. Vamos pegar uma psicografia de um livro. Né? Não é uma comunicação perfeita. Vocês viram aquele circuito que eu fiz antes? Tinha o quê? Uma resistência. Demora. Esse é um processo de aperfeiçoamento. Até entrar nesse processo de indução em que um lado funciona com o outro, é necessário uma harmonia muito grande e é necessário todos esses trabalhos que a gente faz em salas de desenvolvimento mediúnico. Vocês estão entendendo por que é necessário? Porque nós temos resistências anímicas. Quando são vencidas essas, ainda tem outras condições. Entende? Vocês viram que no circuito mais simples, temos que ter aquela bobina para induzir, tá certo? E ela guarda uma certa frequência que é recebível. E tem o quê? O capacitor também. Sabe para que serve aquele capacitor do circuito? Que eu falei, a capacidade que ele tem lá, o condensador. Ali é que vem as informações que são passadas para o médium, depois ele... Quanto maior a capacidade de um capacitor, nesse tipo de mediunidade, essas obras muito bem feitas. Inclusive narrativa de Chico Xavier, né, de treinamento. Os primeiros 7 anos dele, ele jogou tudo fora. Emmanuel achou que não servia aquilo lá. Né? Porque havia uma parte de animismo, outra parte ele completava, e sempre vai haver, até que depois... Tudo na vida é assim, né? É um aprendizado. Bom, aí todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. Vocês perceberam, então, por que nós conseguimos induzir tudo? Porque nós funcionamos mais ou menos como uma bobina, mandando ideias. Quando se afinam, se afinar para o bem, tudo bem, teremos essas mensagens. Se afinar numa corrente, por exemplo, de cura, todo mundo está harmonizado. Se tiver um médium de cura que não tiver harmonizado, mas hoje surgiram várias excitações, vamos dizer, né? Várias provocações sobre a teoria quântica e situações realmente muito importantes. E eu só posso dizer, agradecer até esse convite. Porque eu tive a chance de ter sido aluno de David Bohm. Quem conhece David Bohm? E Mário Schember. Então, quem me ensinou um pouco se eu aprender alguma coisa, dedico aos mestres que já estão na pátria do além, né? Bom é dos campos de Bonn, né? Que a doutora Marlene se referiu, isso nos anos 60, né? Que ele esteve no Brasil também. Bom, um dos fatos básicos que tem deixado muita confusão, e talvez eu jogue mais confusão ainda, né? É que nós, gente, temos que deixar de pensar definitivamente em termos da nossa vida clássica. Albert Einstein foi o último grande físico clássico. Né? Ele, praticamente, foi um dos criadores, no começo do século, da chamada teoria quântica antiga, em inglês Old Quantum Theory, que terminou em 1925 com o advento da mecânica quântica de Heisenberg. Desde que surgiu a mecânica quântica, Albert Einstein se colocou contrário. Ele sempre, com aquele raciocínio extremamente cartesiano, determinista, clássico, não aceitava mudar. E não mudou até 55. Ficaram famosas suas polêmicas com Niels Bohr, que foi um dos grandes criadores da teoria quântica. Era fantástico ler, né, as brigas que haviam, no bom sentido, porque um escrevia, passava a noite em claro inventando uma pegada para o outro. O outro saía dessa e inventava para o outro. Então, com isso aí,
a ciência cresceu muito, né? Bom, até que em 1935, o Einstein escreveu um artigo, ficou famoso, que se chama Paradoxo de Einstein, já vê o nome, Paradoxo, de Einstein-Rosen-Podolsky. É o famoso, vocês veem até em livro de divulgação, EPR. O paradoxo é o seguinte, mais ou menos, não? Como a doutora disse hoje, se eu pego um sistema formado, duas partículas, dois elétrons, um vai para um lado, outro vai para o outro, eu meço um deles, o outro já sabe automaticamente qual é o valor daquela grandeza que ele tem que ter. De duas, uma. Ou tem uma, como Einstein disse, mas isso é uma transmissão de informação paranormal. Porque não é possível nenhuma informação, nada, caminhar com velocidade acima da velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Como é que sabe instantaneamente? Não? Essa objeção foi levantada pelo Bohr e continuou, mas hoje ainda a gente pensa dessa maneira. Não? Puxa vida, pego dois elétrons, tem que estar junto no começo. Isso é importante, que eles estejam juntos, estejam o que o físico chama em interação, interagindo. Aí um vai para um lado. Uma grandeza característica dele se chama spin. Mede-se aquele spin numa direção, o do outro está determinado. Certo? É paradoxal nesse sentido, que a informação correu mais rápido que a velocidade da luz. Mas aí tem um silogismo também, né? Que Niels Bohr depois resolveu. Resolveu da seguinte maneira: não há nada que discutir se tem velocidade ou não. Os dois elétrons que eu estou dizendo são um sistema só. Eles estão não locais. A distância não tem a menor importância em teoria quântica. Uma vez juntos, é igual ao casamento, não separa. Entende? A memória é permanente. Né? Casamento católico, vamos dizer. É assim, tá certo? Para dar um exemplo típico, né? Por exemplo, se eu quiser pegar, isso aqui é um experimento que quiser fazer uma medida, é tudo uma simulação, sobre isso aqui é um elétron, uma partícula, o que for. Aí. Mas ele está ligado ao sistema, por exemplo, aqui essa sala, ou a um aparelho de medida. Tá certo? Na física clássica, no bom senso, quando eu falo física clássica, gente, entendam, é o nosso bom senso do dia a dia. Tá certo? Tem distância, tá certo? Tem tudo isso que a gente costuma ter. Bom, para a física quântica, isso aqui é uma coisa só. Ou seja, o sistema que nós estamos observando e o seu meio ambiente. Tá certo? Nós temos que definir que sistema é esse. Por exemplo, o meio ambiente pode ser um aparelho de medida também. Então, é nesse aspecto que é indissolúvel. Por exemplo, dois elétrons, eles podem estar um aqui e outro no fim do universo. De qualquer maneira, eles, uma vez sendo um sistema, eles vão continuar sendo um sistema. Mexeu num... É estranho, é parecido com aquela ideia das mônadas de Leibniz também, não? E com a ideia que a doutora disse hoje, do espírito. Acredita-se que dois espíritos criados ao mesmo tempo, ou juntos, podem estar num lugar e no outro, eles vão formar um único sistema do ponto de vista quântico. É fácil acreditar numa ideia dessa? É fácil aceitar? A gente que está acostumado com horário, com distância, com tudo isso, com a física clássica, não? Essa é uma das grandes conquistas da teoria quântica. Foi a única maneira coerente, matematicamente, fisicamente, de explicar a natureza. Explicar os átomos, explicar os núcleos, explicar moléculas, e acabou. Fechou o esquema. Não? Agora, essa é a chamada, por incrível que pareça, é uma chamada, não é bem teorema, como ela diz de Bell, é desigualdade de Bell.
Isso foi proposto em 64. Essa explicação. De início chocou muita gente. Né? De início falou, isso parece uma especulação teórica. Como é que são duas coisas que uma está aqui, outra aqui, é a mesma coisa, é o mesmo sistema e estão comunicando, né? Até que em 82, uma equipe francesa de Alain Aspect demonstrou que era verdade isso aí. Aí são mais de 500 experiências, coroados já de 82 para cá, são 19 anos. Obviamente, então, é totalmente aceito, né? A única interpretação que a gente tem, então, mas não é fácil acostumar o nosso espírito a algo que não seja local, porque nós somos o eu, nascemos nesse meio, nesse mundo que é bem, não é verdade? Localizado. Como é que nós vamos dizer que, por exemplo, a nossa personalidade poderia estar em 2 lugares, não é? Agora, é difícil, tá certo? Mas é essa a realidade, certo? Eu poderia até fazer algumas experiências aqui, né? Rodar, mostrar que depois ele está solto, tudo isso. Eles formam um conjunto verdadeiramente. Se eu rodar aqui de 720 graus, solto, vocês vão ver que ele está soltinho, em vez de estar totalmente enrodilhado. É uma unidade indissolúvel. Tá? Bom, não era, isso aí é apenas um esclarecimento sobre a teoria não local. O que eu estou interessado hoje, eu não estou interessado em fundamentos assim, estou interessado num problema que me ocorreu, né, ao ler o livro, esse livro aqui, O que é Vida? Ele é baseado numa série de conferências dada em 1944, já lá se vão tantos anos, né? Por um grande físico, prêmio Nobel de Física, que se chamava Erwin Schrödinger. Ele saiu da nazificação da Alemanha, radicou-se em Edimburgo, e lá ele desenvolveu vários trabalhos também. Ele já era prêmio Nobel em Física, né? E aí ele escreveu um livrinho, pequenininho, tem menos de 80 páginas. O que é vida? Né? Bom, vida interessa ao médico, ao psicólogo, a todos nós, ao biólogo, tá certo? Especialmente se vocês se interessarem pelo livro da doutora Marlene Nobre, O Clamor da Vida, onde ela faz uma defesa ostensiva da vida humana contra o aborto, né? Para defender a vida, nós temos que saber o que é a vida, tá certo? Mas é difícil, hein? É considerado, talvez, o problema mais difícil de toda a ciência. Vocês já viram hoje quanta coisa que veio aí, né? O que é vida, o que é vida, o que é vida. Bom, mas o Schrödinger, ele levantou, Erwin Schrödinger é físico. Ele, numa das suas perguntas, ou nos ideias geniais, ele bolou que a codificação dos cromossomas, né, deveriam ser um cristal assim. Ele estava bolando, sem existir, a molécula de DNA. A prova que depois, em seguida, foi descoberta por Watson e Crick daquela maneira como ele previu, tá certo? Então, é dessas previsões geniais. O Schrödinger poderia ter ganho em biologia e medicina também, só por essa previsão, né? Além do mais, ele previu também uma parte da vida, a qual depois eu vou me referir, que é a teoria de Prigogine, sobre autocriação. Eu não defendo isso, mas tem gente que defende chama-se teoria da autopoiese, né? Autocriação da vida, quer dizer, ainda é uma ideia bem materialista, sabe? Né? Bom, mas aí, agora, há 3 anos, fez 50 anos a conferência de Schrödinger. Então, foi feito um livro e um artigo que me chama especialmente a atenção é um artigo de um grande matemático inglês chamado, não sei se vocês viram, Roger Penrose. Escreveu um livro, A Nova Mente do Rei, também é traduzido em português, né? E ele se preocupa fundamentalmente com uma questão que foi colocada para ele, e é uma questão que nos diz respeito também. Ele acha
que não é possível, na nova mente do rei, né, mente humana, que ela seja governada, ou seja, igualada a um computador. Todo mundo já ouviu falar em vida de inteligência artificial. Bom, Penrose se coloca contra essa possibilidade. Mas ele cria uma situação artificial, como todo materialista acaba criando. Eu reitero aquilo que eu disse há pouco. O materialismo talvez seja o caminho mais curto para Deus, porque ele cai certamente em contradição. O primeiro cientista, espécie, homo, gênero cientista, que caiu em contradição materialista é o próprio físico. Hoje em dia não há matéria, tá certo? Como é que uma pessoa pode ser materialista se a própria teoria quântica acabou com a matéria? Matéria são ondas e energia, não tem mais matéria. Não tem matéria, tá certo? Não tem nem União Soviética, né? Também foi embora o Muro de Berlim, foi tudo isso. Continuar materialista de um lado ou do outro, mas não podemos fazer nada. A verdade, então, é que ele procura definir algum critério para introduzir, gente, a física dentro de uma explicação do que seja o que interessa para todos nós, consciência. Ele acha que existem aspectos da nossa consciência que não são, em princípio, colocáveis dentro de um computador. Ou seja, nós somos mais do que uma máquina. É refutar aquela ideia cartesiana da máquina, na verdade. Nós somos mais do que isso. Agora, isso aí é filosofia, nós somos mais. Aonde que nós somos mais? Por quê? Né? Por quê? Porque a física tem que ter esse papel de chegar até uma resposta. Eu falar isso, como eu falei, defendo a ciência até o fim. Temos que dar uma resposta dentro da ciência. Por que, então, que nós não podemos, em princípio, simular o funcionamento da mente humana como um computador? O computador ao qual ele se refere é melhor do que todos que vocês conhecem. Em matemática, ele é chamado de máquina de Turing. Ele é perfeito, ele não erra, ele tem memória infinita. Todos os cálculos que vocês quiserem fazer, eles têm a velocidade que a gente quiser, mas é máquina. Além de tudo, ainda é máquina, tá certo? E a máquina de Turing, né? Nesse aspecto, mas ela sendo máquina, precisaria por que um computador funciona? Ele bom, a gente não tem que programar? Tem que fazer um programa nele. Uma hora tem que entrar um programa. Ou um software aí, de qualquer maneira. Qualquer joguinho nosso de videogame tem que ter um programa. Né? E aí é que está o X da questão. E é outro aspecto duríssimo da gente entender. E eu peguei esse problema, que eu acho muito bonito, nós vamos chegar, se der tempo até, a famosa teoria dos microtúbulos, dos neurotransmissores, como se comporta um transmissor no neurônio, né? Mas ele tem, então, inicialmente, essa postura. Primeiro, se eu perguntar para vocês, em geral, como ele coloca, o que é consciência? É um problema dificílimo, não é verdade? Eu acho que para o psiquiatra, o psicólogo, o filósofo, consciência é algo meio complicado. Né? Já é a primeira definição que ele acha que quem realiza um ato consciente como ser humano, né, não pode ser programado. Quer dizer, sempre vai ter algo em que um programa piva. A ideia dele não é ideia original. Isso foi demonstrado, né, pelo menos na matemática, em 1931.
talvez pelo teorema mais complicado que existe em toda a matemática. Que eu saiba, não tem nenhuma demonstração assim bem simples, né? Eu fiz uma em 91 para o público, assim, mesmo assim ela não é fácil, não adianta. O único trabalho que eu conheço é meu de 91, chama-se Física e Aritmética. E o outro, num livro que eu estou publicando agora, que é A Origem do Universo, os Fundamentos da Física Teórica e da Matemática. Esse teorema é uma das grandes aquisições. Sabem o que é teorema? É igual ao teorema de Pitágoras. Eu dou certos ingredientes, demonstro uma verdade, né? Chama-se, não sei se já ouviu falar, teorema de Kurt Gödel. Gödel ele mudou completamente a lógica, desde Aristóteles. A lógica nossa sempre foi a do sim e do não, inclusive a do computador, liga, desliga, 0, 1. Gödel demonstrou, dentro da aritmética, que é possível nós termos a terceira alternativa, o mais ou menos, ou pode ser. O teorema dele se chama sobre a existência de proposições indecidíveis em aritmética. O que é indecidível? Dentro da aritmética, Gödel prova o seguinte, que o número 23 é maior do que o número 27, e prova que o número 27 é maior que o número 23, e não dá para decidir. Dentro da aritmética, tá certo? Essa é tipicamente uma proposição indecidível. Sendo dessa maneira, quando se chega num computador, ele para. Ele não tem, entende? Claro que o computador para em outras coisas também, né? Mas o teorema de Gödel é de uma potência lógica, que depois dele entrar na aritmética, ele entrou na álgebra, ele entrou na vida, né? E nesse meu trabalho último, eu demonstro que a impossibilidade de existir uma teoria de tudo, como se pretende teorias unificadas, devido ao teorema de Gödel. Bom, quando ele lançou esse teorema, em 1931, toda a comunidade científica em todas as áreas achava que, bom, quem que não fez vestibular não fala, área de exatas, humanas, biológica. A matemática era exata. Afinal de contas, se a matemática não for exata, né, o que vai ser exato? Então, essa convicção vinha do começo do século, né? Ela foi abalada por uma escola que surgiu na Holanda, chamava Escola Irracionalista. Vejam bem, um matemático falar. Ao mesmo tempo, na Alemanha, né, em filosofia era formada uma escola chamada a Escola de Frankfurt, liderada por Oppenheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin. Vocês já ouviram esses filósofos, não? Esses aí propuseram toda uma revolução, já estava em curso a revolução mental, que eles procuravam provar que o racionalismo elevado aos extremos, né, ia levar a um outro irracionalismo. Então, eles fizeram uma série de leituras, sabe? Inclusive de Marx, lendo Marx numa linha já existencialista de Kierkegaard, quer dizer, tentando colocar até Deus no meio disso tudo, né? E foi muito importante, especialmente Marcuse, marcou toda a juventude americana, e Adorno até hoje, né? Essas ideias, então, florescendo em Viena, o Gödel faz esse teorema. Maluco, vamos falar, gente. Tudo que eu estou falando é coisa de louco hoje. Não é? É mesmo, né? Bom, é claro que as classes mais conservadoras de ciência disseram não. Olha, Gödel, eu acho que falta uma coisinha para você colocar dentro da aritmética. Eu coloco mais uma proposiçãozinha, vai, e resolve. Isso foi a opinião de David Hilbert, que era o maior matemático da altura. Colocaram aquele ingrediente a mais. Gödel demonstra o teorema mais geral, que aquilo lá também não resolvia. Hilbert e outros colocaram mais ingredientes. Chegou um momento que o Hilbert chegou por 18 argumentos. Mais 8 itens na teoria toda.
Aí o Gödel se encheu e demonstrou o teorema geral de Gödel. Sabe quantos itens nós precisaríamos colocar dentro da aritmética para decidir essas coisas que eu disse que são indecidíveis? Ou então, num programa qualquer de computador, quantas instruções eu precisava colocar para que ele desse a conta perfeita? Infinitas. O que é, gente, uma teoria com infinitas proposições? Não existe. Com esse motivo que todo mundo diz, Gödel introduziu o infinito na nossa vida. Comum, né? Olha, infinito é até inconcebível, né? Vai fazendo uma lista, mas é um teorema de Gödel. Bom, isso significa o seguinte, que todo o nosso esquema intelectual, intelectivo, formal, é incompleto. Obrigatoriamente incompleto. A nossa mente tem certas coisas que, não é? Quando chegar às últimas consequências, ela chega a algo indecidível. Eu não estou dizendo certo ou errado. Não dá para decidir. É como aquelas histórias do mentiroso que só diz mentira. Então, não, eu não sei se ele está falando a verdade ou não, porque ele é mentiroso. Entende? Só que o Gödel... Né? Bom, isso foi estendido a todo lugar. Por isso, as teorias todas passaram a não mais ser, inclusive teorias sociais, né? A gente precisaria pôr... imagina o que seria uma Constituição perfeita? Infinitos artigos também. Tudo. É impossível. Tá certo? E o Gödel aplicou isso para a chamada máquina de Turing, dizendo, a máquina de Turing é uma máquina. Ela vai sempre depender de um programa que vai parar num ponto. Aí fica falha. Aí eu entro. Aí tem coisa que não decide. Olha, quando não dá para decidir no computador, acabou. Porque o computador, ele faz ou apaga ou acende a lampadinha. É 0, 1, 0, 1, e quando ele não sabe. Né? Isso ocorre muito em teoria quântica, viu? Teoria quântica é totalmente probabilística também. Por isso que foi um prato cheio para a teoria quântica, esse teorema de Gödel. Tá? Bom, esse é um intermédio matemático meio árido, né? Porque eu fugi do problema da consciência. Bom, afinal de contas, eu estava dizendo, o problema nosso, hoje não vai dar, não tem problema, porque nós vamos discutir umas coisas muito importantes também. E o cérebro humano, como é que ele funciona? Segundo os racionalistas, os materialistas, né, entre os quais se situa Penrose, essas escolas de Maturana. Quem quer ler a teoria de Maturana, tem um livro muito bom do Fritjof Capra, que se chama A Teia da Vida. Tem uma série de exposições desse aí. Mas a posição deles é o seguinte, já foi falado até pela doutora Marabuco também. A gente pode acreditar que o cérebro comanda a mente, comanda a nossa razão, comanda verdadeiramente qualquer manifestação inteligente nossa? Essa é a posição materialista. Quer dizer, aquele conjunto de neurônios compõe a nossa vida e acabou. A posição contrária, eu recomendo para vocês, é metodológica, é do livro do professor Nubor Fakuri, que deu conferência aqui, está à venda aí, o livro O Cérebro e a Mente, da editora Fé. Na página 108, Fakuri nos ensina. Infelizmente, porém, nessa mesma neuropsicologia, aquela de Luria, né, parece se repetirem novamente as investigações de uma psicologia sem alma. O conceito de mente continua ligado ao resultado de composições de funções complexas do cérebro, sem conseguir destacar-se dele como elemento gerador ou impulsionador das funções, atuando como causa e não como efeito. Bom, nós sabemos, pela leitura de André Luiz, seja em Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, que existe uma hierarquia entre corpo físico, corpo espiritual ou perispírito, certo? E corpo mental. Uma coisa, quando você lê em mente em André Luiz, quer dizer corpo mental. Entende? Corpo mental é um corpo onde ainda é matéria, no qual está o espírito. Tá certo?
Por exemplo, para entender bem isso, precisa pega o livro Nosso Lar. Nosso Lar já tem. Capítulo 36, quando ele dorme, né, deixa o perispírito e o corpo mental vai visitar a mãe dele num mundo superior. Lembram disso aí? Bom, a posição espírita inverte então completamente. É a pressão espiritual sobre a mente, tá certo? Que faz o quê? As secreções mentais que transformam o fluido cósmico universal, que, entre aspas, gente, em física, o fluido cósmico universal se chama, fala baixo, hein? Vácuo quântico, tá certo? Vácuo quântico é o famoso estado básico, ele não é vácuo na verdade, ele contém todas as energias, todas as partículas que nós tiramos, nós conseguimos tirar. Entende? A teoria quântica tira de lá. Há formalismos matemáticos que fazem isso, a gente consegue o que dá para calcular. Não pense que é uma teoria fechada, já pronta, não. A teoria quântica tem muita coisa. Né? Mas então, a mente faz isso. Ela elabora, né? Segundo André Luiz, são secreções mentais. Vocês lembram que eu falei das várias partículas mentais? Tudo é a mente. Elas é que irão agora comandar as funções neuronais, tá certo? Isso é a neurofisiologia de André Luiz, tá certo? Do professor Noboru Fakuri, que nos ensina brilhantemente, né? Bom, ainda resta definir consciência. Eu pego um cientista social, que é meu filho, que me definiu mais ou menos. Consciência pode ser tida como uma atividade criativa ou inventividade, destacada dos conceitos de reflexos incondicionados e, posteriormente, dos reflexos condicionados. Quer dizer, é uma espécie de inventividade. Tá? Essa inventividade é muito interessante como está colocada, porque pode ser explicada até a um chimpanzés, né, também. Porque o Penrose, ele diz que, inclusive, há uma atividade consciencial dentro dos animais. Existe. Por exemplo, quando o chimpanzé quer se alimentar, ele pega um galinho, tira os espinhos, vai lá no cupim, ele tem a sua... Não é? Então, essa inventividade, não é, é o que tem de algo, que eu diria, algo a mais no nosso cérebro, que é o que forma a nossa consciência. Bom, é escusado dizer, tempo não é? Mas o Penrose, ele adota toda uma linha ao contrário. Ele fala que quem conduz e não diz como, em toda a fisiologia do neurônio, ele destaca a importância de umas estruturas chamadas microtúbulos. Né? Esses microtúbulos são formados de dímeros, são polímeros duplos, né? Que ora vai um, ora vai outro, que entra em atividade. E, olha, fazendo dessa maneira, na verdade, ele não chega a conclusão alguma de um processo quântico lá dentro, né? Porque ele não diz nem a causa nem nada, ele acha que aquilo lá acaba se resolvendo. O cérebro, dentro daquele microtúbulo, toma uma decisão, quando não é verdade. Aquilo é uma estrutura viva. O neurônio é uma estrutura viva. Sendo uma estrutura viva, só para terminar, eu digo o seguinte, ela é uma estrutura altamente complexa, dissipativa. Aí nós precisaríamos ficar até meia-noite para dizer, pelo menos, a teoria mais aceita do que seja uma teoria de vida. É uma teoria de um professor meu também, que por acaso, hein, assisti só um mês de aula dele, lá na Bélgica, o professor Ilia Prigogine, que no fim acabou ganhando o prêmio Nobel em 77 em Química. E Prigogine, certamente, é o autor dessa teoria que provavelmente é a melhor candidata para explicar o que seja a vida. Se bem que ele sempre acha que a vida ainda vem do acaso. Né? Mas, agora, se a gente aceita a teoria de Prigogine, aí já fica mais claro. Porque dentro do microtúbulo vai haver o que a gente costuma chamar, eu só vou falar nomes difíceis, o caos. Entende? Um caos em matemática não é um caos do trânsito.
Causa em matemática é algo muito preciso, que hoje em dia nós sabemos trabalhar. Só que para saber trabalhar com o caos e as equações que vêm lá, nós não sabemos resolvê-la. Temos que colocar num computador. E o computador, no caso do caos, por um menor errinho que tiver, ele diverge tudo, vai tudo para o infinito. Erro total, não sabe previsão nenhuma. Bom, aí o que eu digo? Não há jeito de arredondar. Não há jeito de arredondar, então é uma previsão indecidível também. Eu não sei se está certo ou errado, porque qualquer coisa, e nunca vai dar para decidir, porque depende de um programa de computador, o caos. Se depende de um programa, depende do teorema de Gödel, então vai ter indecisão. Essa indecisão é inerente à teoria quântica também. É uma teoria somente probabilística. Essa é a principal. Eu teria várias outras alternativas, né, à teoria de Penrose, mas todas elas vão cair na final com esse problema da computação. Conclusão, gente, não precisa ter medo. O computador não vai simular a mente humana, tá certo? Nós temos uma garantia. A garantia chama-se teorema de Gödel. Não há dúvida que é essa o caminho. Agora, é importante entender o mecanismo dos microtúbulos? É claro que é, porque é lá que vêm os neurotransmissores. Acredita-se, né, que seja lá dentro que tudo passe. Agora, o mecanismo pelo qual eles acionam um impulso elétrico, nos comandam, aí é duvidoso. Penrose acha que precisa mudar a física, mas ele está pegando uma física, é tal negócio, que eu sempre costumo dizer, o sujeito perdeu a chave do carro lá no escuro, venho procurar aqui porque está mais claro. É o que ele faz, entende? Ele está usando uma física convencional onde não é. Então, realmente não vai achar. Tá certo? Agora, eu acho que isso aí serve como um incentivo muito grande para todos os neurocientistas, candidatos, psicólogos, né? Porque é fundamental entender todo o funcionamento dos neurônios dentro do cérebro, essas sinapses que se passam, que são justamente os pontos de ligação, e por que uma substância como um neuropeptídeo, neurotransmissor, passa de um para o outro. Será que todas as sinapses, como eles dizem, que são inativas, elas são verdadeiramente inativas? Eles acham que é uma quantidade imensa, não é? Só terminando. Certo? Bom, então, para terminar, eu só tenho a dizer isso. Eu acredito que deu para incentivar um pouco algum, né? Pelo menos no estudo do cérebro. Tá? Comecei com o teorema de Gödel e termino com o cérebro. Muito obrigado, então. Que Deus nos acompanhe.